Oi, gente, tudo bem? Tô vindo aqui com a correção das fichas que eu mandei para vocês. É sobre a correção das fichas, tá? Não é sobre o estudo dirigido, é sobre todas as questões que eu mandei da monitoria. Eu fiz essa correção numa aula síncrona com vocês sábado retrasado, mas infelizmente eu não consegui gravar para disponibilizar para vocês depois. Na hora eu tentei gravar pelo Meet, descobri que não dava ali no momento. Tentei agora usar uma plataforma. Eu tô tendo uma dificuldade de achar outras formas melhores de passar esse conteúdo para vocês, de deixar gravadinho. Se vocês tiverem alguma dica, podem me passar, mas por enquanto eu vou continuar procurando, tá bom? Eu vou seguir a ordem das questões, dos temas que eu fui enviando para vocês. Primeiro, o sistema nervoso central e periférico. Depois, tecido nervoso e, por fim, sinapse e neurotransmissores, tá bom? Já iniciando aqui, uma coisa que eu gostaria de explicar para vocês. Lendo as respostas e também algumas dúvidas de alguns colegas que eu recebi sobre questões discursivas. Vocês vão ter que praticar responder tudo que a pergunta pede, porque, por exemplo, aqui temos uma questão, mas essa questão está pedindo para você responder duas coisas. E isso pode acontecer na prova, tá bom? Pode acontecer na prova, num concurso, o que for. E aí vocês precisam praticar responder essas questões discursivas de forma que responda todos os pontos que a questão pede, de forma assertiva, concisa de certa forma, mas também sem deixar simplista. Porque se ficar a resposta muito simples, muito direta, acaba que, por exemplo, o professor não vai ter certeza, eu não vou ter certeza se você realmente aprendeu aquele conteúdo. Então, é, é uma prática aí que demanda teste, erro e acerto entre fazer uma resposta assertiva, que vai responder todos os pontos, sem encher linguiça, mas também sem ficar simplista. Tá bom? Eu vou tentar aqui praticar com vocês durante algumas questões. Então, questão 1, sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso humano é dividido em duas grandes partes. Quais são elas e qual a principal função de cada uma? Tá vendo? Essa questão pergunta quais são essas duas grandes partes e a principal função de cada uma. O sistema nervoso é dividido em duas partes principais, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ok? Respondemos a primeira parte para a segunda parte. O sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e medula espinhal, é responsável por processar, integrar e interpretar as informações. Já o sistema nervoso periférico é composto por nervos e gânglios e tem a função de conectar o sistema nervoso central ao restante do corpo, levando informações sensoriais até ele e trazendo respostas motoras. Se tivesse, por exemplo, menos linhas para eu escrever essa resposta, dava para diminuir. Dava para colocar aqui: o sistema nervoso central é responsável por processar, integrar e interpretar informações. Já o sistema nervoso periférico tem como função conectar o sistema nervoso central ao restante do corpo. Então, também avalia a quantidade de linhas, justamente para fazer essa mediação entre explicar tudo o que precisa ser respondido, mas também não ficar simplista demais. Segunda questão. Aqui eu já marquei a letra certa, mas eu vou ir alternativa por alternativa. Quais são as principais estruturas que compõem o sistema nervoso central? Nervos e gânglios, a gente sabe que é o sistema nervoso periférico. Encéfalo e medula espinal, exatamente, sistema nervoso central. Letra C, nervos cranianos e espinais, sistema nervoso periférico. D, cérebro e nervos periféricos. Misturou ali sistema nervoso central e periférico, não é o que a questão pediu.
Então, letra B, encéfalo e medula espinhal. Questão 3. Explique qual é o papel da medula espinhal na comunicação entre o cérebro e o corpo. Então, a questão já traz que ela participa da comunicação entre o cérebro e o corpo. Ela quer saber qual que é esse papel, qual que é a importância dessa comunicação. A medula espinal atua como uma via de comunicação entre o cérebro e o corpo, conduzindo impulsos nervosos em ambas as direções. Além disso, ela participa dos reflexos, permitindo respostas rápidas e automáticas, sem a necessidade de processamento consciente pelo cérebro. Então, a gente trouxe aqui a comunicação, que é feita a partir dos impulsos nervosos, né, em ambas as direções, levando e trazendo informação, e também que ela atua nos reflexos, ok? Questão 4. Um indivíduo toca em uma panela quente rapidamente e tira a mão. Explique quais sistemas e vias nervosas participam desse processo. Esse aqui eu vi que vocês responderam certo, mas muitos responderam assim, né? Fazendo setinhas, como se fosse um mapa mental. Não é o ideal para você responder, por exemplo, uma prova. Uma prova vai pedir que você faça ali como se fosse um parágrafo, como se, esqueci aqui o termo, mas é uma escrita direta, assim, sem ser setinha, desenho, essas coisas, tá bom? E vai pedir aqui sistemas e vias. Então, vocês já sabem que é via aferente, eferente. É uma questão clássica, tá? Colocar a mão na vela, na panela quente. Tem até em alguns livros, né, a figura. Então, vamos para a resposta, assim, mais ou menos esperada por vocês, tá bom? Ao tocar em uma panela quente, os receptores sensoriais na pele detectam o estímulo térmico. Então, primeiramente, a pele detecta os estímulos. Essa informação é levada pelas vias aferentes até a medula espinal, onde ocorre a integração. Em seguida, a resposta é enviada pelas vias eferentes até o músculo, que realiza a retirada da mão. Esse processo é chamado de arco reflexo e ocorre de forma rápida e involuntária. Então, aqui a gente vai estar respondendo sobre as vias aferentes, que vai até o cérebro, né? Ou até a medula espinal, mas que vai até o sistema nervoso central. E das eferentes, que vai mandar a resposta para as vias motoras. Ok. Questão 5. Qual é a diferença entre as vias aferentes e eferentes no sistema nervoso? Respondendo ali anterior, você já consegue responder essa, né? As vias aferentes conduzem informação sensorial dos receptores até o sistema nervoso central. Já as vias eferentes levam as respostas do sistema nervoso central para os músculos e glândulas, permitindo a execução de ações, beleza? A aferente vai para o sistema nervoso central e eferente para o sistema nervoso periférico, músculos e glândulas. Questão 6. As vias aferentes são responsáveis por levar comandos motores para os músculos? Não, isso aí é das eferentes. B. Transportar informações sensoriais ao sistema nervoso central? Exatamente essa. Regular apenas funções automáticas? Não. Não necessariamente. De forma alguma. Letra D. Controlar apenas o sistema nervoso autônomo? Também não é isso. Vai estar ali mais para o simpático e parasimpático, né? Questão 7. O sistema nervoso periférico pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Explica a diferença entre eles. Então, a questão já está ali apontando quais são as duas divisões e vai pedir para você falar as diferenças. Então, vamos lá. O sistema nervoso somático, responsável pelo controle voluntário dos movimentos, como andar, falar. Já o sistema nervoso autônomo regula funções involuntárias, como batimentos cardíacos, digestão e respiração. Nessa questão, eu vi muitos de vocês de forma. Não estava errado, tá? Não era errado. Mas vocês associarem ao sistema nervoso, por exemplo, aqui, o somático, a ossos e músculos,
somente a ossos e músculos, não colocar que era para ações voluntárias, talvez o professor não, numa prova não corrigisse certo, entende? Porque, por exemplo, o coração é um músculo, mas a gente não controla ele, a gente não faz ações voluntárias com ele. E ali no sistema nervoso autônomo, que aí vocês colocavam órgãos e alguma outra coisa. Os olhos são órgãos que a gente pode fazer movimentos voluntários. O pulmão, a respiração. No geral, a gente não precisa controlar a respiração, mas se eu quiser controlar, eu posso controlar, né? Eu posso prender a respiração, respirar fundo. Então, ao invés de vocês associarem a ossos e músculos, órgãos e outro tecido, associem com somático, controle voluntário, autônomo, funções involuntárias, que aí a resposta não vai estar aí aberta para dúvida, se você entendeu o conteúdo, entendeu? Não estava errado o que vocês estavam respondendo, só que dessa forma vai estar, digamos, mais correto, vai estar ali 100 pontos para dúvidas. Questão 8. Tem mais duas, ok. Em uma situação de estresse intenso, como ao perceber um perigo, qual divisão do sistema nervoso autônomo é ativada? E quais são algumas das respostas fisiológicas associadas? Então, ali falando de sistema autônomo, de perigo, a gente vai estar falando o quê? Do sistema nervoso simpático, né? Em uma situação de estresse, ocorre a ativação do sistema nervoso simpático. Isso provoca respostas como aumento da frequência cardíaca, dilatação da pupila, aumento da respiração e liberação de adrenalina, preparando o corpo para reação de luta e fuga. Ok? Questão 9. O sistema nervoso periférico pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Esse último é responsável por regulação de diversas funções fisiológicas involuntárias. Em uma situação de estresse ou perigo iminente, ocorre a ativação predominante de qual divisão do sistema nervoso autônomo? Respondendo já também a que a gente viu agora, né? Sistema nervoso simpático. Para ficar aí uma dica, um truquezinho para vocês, né? Simpático a gente já não vai associar muito a luta e fuga, mas o parasimpático é de parar, é de relaxamento. Então, o simpático vai estar preparando a gente para luta e fuga e o parasimpático para a gente parar, para a gente relaxar, ficar tranquilo. Acho que essa aqui está bem clara, né? Eu não preciso ir para as alternativas. Última questão de sistema nervoso central e periférico. O funcionamento adequado do sistema nervoso depende da comunicação eficiente entre os receptores sensoriais, sistema nervoso central e órgãos efetores. Nesse contexto, as vias aferentes e eferentes desempenham papéis específicos no fluxo de informação do organismo. Assinale a alternativa correta. Vamos aqui uma por uma. As vias aferentes conduzem comandos motores do cérebro para os músculos? Não, são as eferentes. As vias eferentes transportam estímulos sensoriais dos receptores periféricos ao sistema nervoso central? Não, ao contrário. Letra C. As vias aferentes são responsáveis por levar informação sensoriais ao sistema nervoso central, enquanto as vias eferentes conduzem respostas motoras para os músculos e gânglios? Exatamente essa. Vai estar certinho. As outras duas vão estar ali ao contrário. E, por último, as vias eferentes atuam no sistema nervoso autônomo. Vai estar relacionado sim, mas não vai ser a alternativa mais correta sobre o funcionamento eficiente entre receptores sensoriais, sistema nervoso central e órgãos efetores, né? A C vai ser ali a resposta mais completa. Agora a gente vai para as questões de tecido nervoso, né, que vai estar ali tratando de neurônios e células da glia. O tecido nervoso é formado principalmente por dois tipos celulares. Quais são eles? Que a gente ali viu principalmente neurônios e células da glia, né? Não vou nem
Vou ir pelas alternativas. Neurônios e células epiteliais. Neurônios está correto. Células epiteliais a gente não viu aqui em algum momento. Letra B, que é a correta, neurônios e células da glia. Letra C, células musculares e neurônios. Células musculares a gente não faz parte ali desse tecido nervoso. Astrócitos e hemácias. Astrócitos a gente viu que são células da glia, mas hemácias vai estar ali no sangue. Então, assim, não vai ser os principais tipos de tecido nervoso, né? De células do tecido nervoso. Segunda questão, qual a principal função dos neurônios? A gente viu ali que as funções os neurônios vão ter ali a função de processar, integrar informação. Então vamos lá. Letra A, produzir hormônios. Não. E não confundam hormônios com neurotransmissores, viu? Letra B, armazenar gordura. Não. Letra C, receber, processar e transmitir impulsos nervosos. Essa é a principal função dos neurônios. Produzir células sanguíneas? Nada a ver, né? Terceira questão, os dendritos, que são aqueles dedinhos lá no início do neurônio, são estruturas do neurônio responsáveis por conduzir impulsos nervosos fora da célula? Não. Produzir neurotransmissores? Não. Receber estímulos de outras células nervosas? Exatamente. Os dendritos, que vão estar, são esses dedinhos perto do corpo celular, eles vão estar ali recebendo os estímulos de outros neurônios, de outras células nervosas. Letra D, produzir mielina? Não, a gente já sabe quem produz mielina e não é os dendritos. Questão 4. A bainha de mielina tem como principal função... Lembra que a bainha de mielina é aquelas, como uma colega minha falava, as linguicinhas em volta do axônio. Qual que é a principal função dela? Produzir energia para o neurônio? Não. Letra B, aumentar a velocidade de condução dos impulsos nervosos? Exatamente. É isso que a bainha de mielina vai fazer, ela vai aumentar a velocidade da condução dos impulsos nervosos. Letra C, destruir micro-organismos do cérebro? Não, é outra célula da glia que vai fazer isso. Produzir neurotransmissores? Também não. Questão 5. No sistema nervoso central, as células responsáveis pela produção de mielina são astrócitos. Aqui na questão está falando exatamente do sistema nervoso central. Vamos lembrar que a produção de mielina no sistema nervoso central e periférico é feito por células da glia diferente. Aqui no central é qual? Oligoneurócitos. No periférico vai ser quem? Não confundam aqui na questão. As células de Chavan. Então, astrócitos, não é. Letra B, oligoneurócitos. Microglias, não. Elas são responsáveis pela proteção do sistema nervoso, né? Células de Chavan, elas produzem mielina, mas é no sistema nervoso periférico. Letra C. Letra C não, perdão. Letra 6. Não, não é letra, né? Errei de novo. Número 6. Qual alternativa descreve corretamente a função das microglias? Como eu falei, atuar na defesa do sistema nervoso. Não é produzir mielina, não é produzir neurotransmissores e não é conduzir impulsos nervosos. Exatamente. Ela vai atuar na defesa do sistema nervoso. Vai estar ali protegendo contra organismos estranhos, enfim. Questão 7. Descreva as principais partes de um neurônio e explique a função de cada uma delas. Mais uma vez, muita gente respondeu com setinha, o que para mim tudo bem, porque era ali só para ver se vocês tinham entendido o conteúdo, mas na prova tentem responder de forma como se fosse um parágrafozinho. E aqui na resposta eu coloquei as 3 partes principais, que não poderia faltar na questão. Mas se você colocou alguma parte a mais, como a bainha de mielina, células de Chavan, o núcleo especificamente, tudo bem. O que não poderia faltar eram os dendritos, corpo celular e axônio. Poderia especificar terminal axônico também, mas ele já faz parte do axônio. Mas essas aqui, dendritos, corpo celular e axônio, não poderia faltar na descrição de um neurônio, ok?
O neurônio é composto por dendritos, corpo celular e axônio. Os dendritos recebem estímulos de outras células, o corpo celular integra essas informações e o axônio conduz o impulso nervoso para outras células, permitindo a comunicação neural, permitindo a sinapse, ok? Questão 8 e última de tecido nervoso. Por que as células da glia são importantes para o funcionamento do sistema nervoso? Mesmo não transmitindo impulsos nervosos, né? A gente viu que células da glia elas não vão estar ali em si conduzindo os impulsos nervosos, elas podem estar ali ajudando a aumentar a velocidade, mas elas não conduzem. E qual seria a importância delas para o sistema nervoso, para as sinapses, para a comunicação neural? Então vamos lá. As células da glia são fundamentais para o funcionamento do sistema nervoso, pois fornecem suporte estrutural, nutrem os neurônios, participam da defesa e produzem mielina, que acelera a condução de impulsos nervosos. Ok? É essa a importância das células da glia. E agora vamos para o último tema aqui que a gente trabalhou, que foi sinapse e neurotransmissores. Tem uma luz azul no meu óculos. Questão 1. Explique por que a comunicação entre os neurônios é essencial para o comportamento humano. Relacione esse processo com funções psicológicas. Essa questão não está pedindo para você descrever como que funciona a sinapse, né, que é a comunicação entre os neurônios. Ela está pedindo a importância e como que isso afeta o comportamento humano, para a gente introduzir esse conhecimento para a psicologia, né? Tá, e daí que um neurônio passa neurotransmissores para o outro? O que que isso realmente importa para nós, né? Para nós, futuros psicólogos. Vamos lá, a comunicação entre os neurônios é essencial porque permite a transmissão de informações no sistema nervoso. Esse processo é a base de funções como pensamento, memória, emoção, comportamento, cognição. Então, todos os processos, atenção, memória, raciocínio, linguagem, tudo isso vai estar responsável por essa comunicação. Então, todos os processos cognitivos, eles são feitos à base da comunicação entre os neurônios, pela sinapse. Então, é essa a importância da gente ter esse conhecimento. Segunda questão. A sinapse pode ser definida como o local onde ocorre a produção de neurotransmissores. Essa, acho que não sei se vocês confundiram, mas poderia confundir, hein? É um local, né? A sinapse, a fenda sináptica, mas não é onde ocorre a produção dos neurotransmissores. É onde ele vai estar transmitindo eles, mas não é onde se produz. Letra B. A conexão funcional entre células que permite a transmissão de informação. Exatamente essa aqui. Letra C. Um tipo de célula do sistema nervoso responsável pela condução elétrica? Não, a sinapse não é uma célula e ela não vai estar responsável pela condução elétrica, né? Vai estar responsável pela condução de informação, que pode ser pela sinapse química ou pela sinapse elétrica, de fato. Letra D. A estrutura é responsável exclusivamente pela memória? Não, não é só da memória. Letra E. O processo de geração de potencial de ação? A gente vai ver ali os potenciais da sinapse, mas não vai ser o processo de geração de potencial de ação, não necessariamente. Questão 3. Sobre sinapses químicas e elétricas. Assinale a alternativa correta. A sinapse elétrica utiliza neurotransmissores para transmitir informação? Não, pelo contrário. Não se utiliza neurotransmissores. A sinapse química é mais rápida que a elétrica? Não, justamente por ser química. A elétrica é mais rápida e a química é mais lenta. Letra C. A sinapse química permite maior modulação de resposta neural? Exatamente. E é justamente isso que os fármacos, né, vão estar ajustando, né, a modulação. É o receber mais ou menos neurotransmissores, excitar ou inibir um tipo de neurotransmissor, enfim, é essa modulação. Letra D. A sinapse elétrica
é predominante no cérebro humano? Não. Mais predominante no cérebro humano é a sinapse química. Letra E, ambos possuem funcionamento idêntico? Não, são bem diferentes. Questão 4. A sequência correta de processos de transmissão sináptica é... Esse tipo de questão, se aparecer, vocês têm que ir com bastante cuidado para não confundir ali uma alternativa com a outra. Então vamos lá. A primeira já começa com a liberação de neurotransmissores. Já está errada, né? Que primeiro vem o quê? Vem impulso elétrico. Então a A você já risca. A segunda, impulso elétrico. A C ali de primeira, ligação dos receptores. Mais uma vez, já começando com ligação dos receptores, está errado. A D começa com impulso elétrico, tá certo? E a E, liberação de neurotransmissores, também já começou errado. Então, ficando ali entre B e D. Próximo. A B, liberação de neurotransmissores. Impulso elétrico, libera neurotransmissores. Ó, tá certo. Letra D, vai ligar os receptores. Vai ligar o que aos receptores se não liberou os neurotransmissores ainda? Então tá errado. Então já ficou aí só a letra B. Tá vendo? Se você for eliminando devagar em cada alternativa, você consegue chegar na resposta certa. Então, foi um impulso elétrico, liberou os neurotransmissores, e aí os neurotransmissores se ligam aos receptores da outra célula nervosa. Beleza? Questão 5. Os potenciais pós-sinápticos, excitatórios e inibitórios, têm respectivamente a função de... Ó, se atentem que aí na questão fala respectivamente. Respectivamente quer falar que foi na ordem que foi dito, que foi escrito. Então, primeiro tem que ter a resposta do excitatório e depois tem que ter a resposta do inibitório. Nessa ordem. Porque a gente vai ver aí uma alternativa que eles estão na ordem trocada. Então, já vai ser a alternativa errada. Alternativa A, diminuir e aumentar a atividade neural. Tá vendo que está trocado? Diminuir e aumentar. Se fosse aumentar e diminuir, que é o que a gente vai ver ali na tela C, ia estar correto. B, bloquear e eliminar neurotransmissores? Não somente. Letra C, aumentar e diminuir a probabilidade de disparos neurais. Exatamente essa. Letra D, produzir e degradar neurotransmissores? Não. Não vai produzir. Nem degradar, né? E regular exclusivamente a memória, mais uma vez, não é só sobre a memória que se trata a sinapse. Questão 6. Explique como o desequilíbrio dos neurotransmissores pode influenciar o comportamento humano, utilizando pelo menos 2 exemplos. Essa aqui foi outra questão que eu vi que vocês responderam uma parte ou outra dela. E se atentem mais uma vez a responder a questão inteira, tudo o que ela pede. O desequilíbrio dos neurotransmissores pode afetar o comportamento humano. Por exemplo, a diminuição de serotonina está associada à depressão e ansiedade, enquanto a redução da dopamina pode causar desmotivação e perda de prazer. Esse desequilíbrio altera o funcionamento do cérebro e influencia as emoções e as ações. Então, como que esse desequilíbrio altera o comportamento, influenciando as emoções e ações? Vocês podem fazer uma resposta mais elaborada que essa, mas eu fiz aqui bem concisa, parecida ali com a que eu vi que vocês fizeram. Letra 7, penúltima. Um paciente apresenta sintomas de desmotivação, anedonia e dificuldade de concentração. Esse sintoma pode estar associado principalmente à alteração de qual neurotransmissor? GABA. GABA a gente viu ali que vai estar ligado à ansiedade, ao relaxamento, mas desmotivação e anedonia, não. Dopamina, exatamente. Vai estar ali ligada à desmotivação, anedonia, aquela falta de vontade de fazer as coisas, de fazer coisas prazerosas. Glicina, não. Glutamato, não. E acetilcolina. Se vocês tiverem alguma dúvida nessas aqui, que vão estar bem... Vocês vão ver que vai estar ali no mesmo tema, eu não vou lembrar. Mas a maioria está no mesmo grupo de neurotransmissores. Voltem lá na aula de neurotransmissores ou nos slides que eu mandei também
Tem todas essas lá, certinho para qual cada uma está mais associada, tá bom? E última questão da nossa revisão aqui da nossa ficha de questões. Questão 8. Explique como os psicofármacos atuam na sinapse e de que forma isso impacta o comportamento. Essa aqui também ajuda a responder essa, ó. Como o desequilíbrio dos neurotransmissores influencia o comportamento. Os psicofármacos vão estar ali ajudando a, a equilibrar ou ajustar aí os neurotransmissores conforme o, as queixas, o que o médico psiquiátrico achar necessário. Então vamos lá? Os psicofármacos atuam na sinapse, alterando a ação dos neurotransmissores, seja aumentando sua disponibilidade, inibindo sua recaptação ou modificando suas ligações aos receptores. Isso impacta o comportamento ao regular funções como humor, ansiedade, cognição e tudo que vocês já sabem, atenção, por aí vai, memória. E chegamos ao fim. Vou tentar aqui gravar também para vocês sobre história da neurociência, mas acho que essa revisãozinha aqui, correção, revisão, já vai ajudar vocês para a prova, principalmente para essa parte mais biológica. Até a próxima.